O candidato Fernando Haddad do PT venceu o primeiro debate eleitoral realizado pela Band. Haddad mostrou por que São Paulo quer mudança e apresentou as melhores propostas. O problema da saúde, como já foi apontado, é o problema mais crítico da cidade de São Paulo hoje. Certamente é onde nós menos evoluímos na cidade de São Paulo e há um clamor social muito importante para que nós façamos mais pela saúde do paulistano. Faltam leitos hospitalares na cidade de São Paulo. Nós pretendemos entregar os hospitais prometidos e não entregues por essa administração. Não entendo que AMA e UPA seja exatamente a mesma coisa. A UPA funciona 24 horas e faz alguns procedimentos que a AMA não faz e desonera, desafoga os hospitais públicos da cidade de São Paulo. Além disso, os ambulatórios de especialidade precisam contar com exames de imagem, sobretudo, que atrasam demais na cidade de São Paulo, e com centro cirúrgico, porque alguns procedimentos que não exigem internação podem ser feitos nos ambulatórios, como algumas cidades aqui da região metropolitana fazem. Portanto, é todo um plano que tem que ser feito de A a Z para a saúde pública melhorar na cidade de São Paulo. O trabalhador na Europa ou nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, ele tem acesso ao automóvel. Inclusive, o automóvel na Europa e nos Estados Unidos é mais barato do que no Brasil. A gasolina em alguns países europeus é mais barata do que no Brasil. Portanto, a desoneração de impostos para facilitar o acesso a bens de consumo me parece meritório, uma ação meritória do governo federal. Por que o trabalhador da Europa e Estados Unidos não usa o carro que tem? Porque ele tem transporte coletivo de qualidade, que é o que não está sendo feito. Nós precisamos retomar os investimentos em transporte coletivo, começando por uma ação emergencial no caso dos corredores, que são baratos e oferecem uma qualidade, sobretudo quando são os chamados BRTs, que são os corredores mais modernos, que estão espalhados pelo Brasil em parceria com a União no PAC Mobilidade. A troca da taxa do lixo pela taxa do carro não foi boa. E eu entendo que os carros novos que estão sendo comprados agora, serem submetidos a uma inspeção veicular paga, algo desnecessário que onera o contribuinte. Então, eu tenho a intenção de eliminar a taxa, mantendo a inspeção veicular, que é importante para a qualidade do ar, portanto, compromisso com o meio ambiente, mas vou fazer uma política de redução dos tributos em proveito de um emprego mais bem distribuído e um planejamento urbano mais adequado para a cidade de São Paulo. Porque eu quero replicar na cidade de São Paulo o êxito do governo Lula, o êxito do governo Dilma. Eu saio de um governo, depois de 6 anos e meio como ministro da Educação, para disputar a Prefeitura de São Paulo, para trazer uma experiência aprovada por 80% da população. Agora, combater a corrupção de indivíduos, nós vamos combater, criando a Controladoria Geral do município, nos moldes federais da Controladoria Geral da União. Nós vamos ter um secretário que vai ligado diretamente ao prefeito, que vai poder vasculhar, mapear as vulnerabilidades da prefeitura e trazer para o prefeito propostas concretas de combater a corrupção. Bom, eu tenho uma posição bastante definida a respeito dos tributos em São Paulo e eu entendo que pelo fato do orçamento de São Paulo ter triplicado nos últimos 8 anos, em termos nominais, é possível sim adotar uma política tributária mais liberal para distribuir os empregos pela cidade de São Paulo. Concordo que não é suficiente reduzir impostos para instalar as empresas nas regiões periféricas de São Paulo. Outros mecanismos terão que ser utilizados, como, por exemplo, os mecanismos previstos no Estatuto da Cidade. Mas creio que a questão tributária, o imposto inteligente, é fundamental para o planejamento urbano. Sem imposto inteligente, você não vai distribuir as oportunidades de emprego e renda por todo o território de São Paulo. Estamos falando de 1.500 quilômetros quadrados, ou seja, uma área monumental. Estou na vida pública há 11 anos e participei de administrações bem avaliadas pela população. Participei da gestão da Marta Suplicy como subsecretário de Finanças.
O secretário de Finanças, João Sayad, era tão bom que foi convidado pelo Serra para ser seu secretário de Cultura na gestão seguinte. Uma pessoa de reputação ilibada, uma pessoa sobre quem não para nenhuma dúvida desse ponto de vista. Fui chamado para o governo Lula, onde participei do ministramento e saneamos as finanças públicas no período pós-Fernando Henrique Cardoso. Se há de se lembrar a dificuldade que era resgatar a dignidade do Brasil perante os organismos internacionais depois da gestão do Fernando Henrique, que nós sucedemos, e hoje o Brasil é o sucesso que é no plano internacional, com mais de 350 bilhões de reservas e nenhuma dívida junto aos organismos internacionais. Haddad foi o candidato das melhores propostas porque é o mais preparado para administrar São Paulo. Falou-se dos defeitos de São Paulo. Eu entendo do fundo do meu coração que o principal é a atual administração. A atual gestão da Prefeitura de São Paulo não vai bem e nós temos a oportunidade de mudar. Venho do governo federal com um convite do presidente Lula e da presidenta Dilma para servir São Paulo, como o ministro que mais ampliou o acesso à educação superior, à educação profissional, à educação de tempo integral e à educação inclusiva para crianças com deficiência. Mas não é a bagagem administrativa apenas que eu quero trazer para São Paulo. Eu quero trazer o sentimento desses dois grandes governantes, Lula e Dilma, que transformaram o Brasil. É com a sensibilidade social que nós vamos trazer mais prosperidade para a nossa gente. Eu conto com o seu apoio.